Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Mestre Jesus possa envolvê-los com muito carinho, com muita luz e com muito amor. Hoje nós estamos aqui para o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. E escolhemos uma página muito bonita do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ela tem por item, no capítulo 18, a psicoterapia de Jesus. Então nos diz Amélia Rodrigues: sabia Jesus que todos os males que afligem o espírito humano procedem do seu interior, das suas matrizes geradoras, da personalidade, nas quais estão cristalizados hábitos doentios, esses filhos diletos do egoísmo e da violência. Ela começa a nos informar que esses hábitos que nós temos, nós já trazemos de um passado muito longínquo. E no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, lá nas instruções dos Espíritos, no item 8, chamado A Lei de Amor, e nós vamos utilizar este capítulo, esse item 8 e o 9, né? E Lázaro, em Paris, 1862, diz: no seu início o homem não tem senão instintos. Então, Amélia Rodrigues está nos dizendo sobre os instintos que nós estamos ainda trabalhando. Mas ela continua: mantendo a herança da luta pela sobrevivência, essa personalidade retrógrada somente pensa em acumular valores para a continuidade dos seus interesses, fruir dos prazeres entorpecentes que impede a claridade da consciência, fazer-se ver e receber aplausos, num comportamento gravemente infantil, do qual já se deveria haver libertado, na razão direta em que houve o desenvolvimento para a faixa adulta. Mas não é o que acontece. Fixando-se cada vez mais nos significados agradáveis do seu viver, não se importando com aqueles que lhe constituem a constelação familiar, o grupo social, os cooperadores do trabalho, o grupo de natureza espiritual. Enquanto são jovens, as suas carnes e as suas disposições de ânimo encontram ressonância no corpo. A ilusão permanece dominando o comportamento. Vamos ver então no capítulo 11º, no item 8, que ele diz assim: mais avançados e corrompidos só têm sensações. E é isso que ela está nos dizendo aqui. Nós já deveríamos ter passado por esse momento de instintos, de sensações, mas ainda nós estamos fruindo esses prazeres. Nós ainda não começamos a caminhar como deveríamos caminhar, e urge, a necessidade está aí, desenvolvermos mais o nosso espírito para os caminhos verdadeiros da vida, para os quais fomos criados por Deus, e Jesus veio nos legar o código para seguirmos e sermos mais felizes. Então ela vai continuar dizendo: subitamente, porém, dá-se o fenômeno do despertar, mediante o qual o indivíduo se identifica solitário, insatisfeito com tudo quanto acumulou, desmotivado para a existência, porque se defronta com a consciência que constata a quase nulidade de toda a vida, experienciada sem a produção dos valores transcendentes, que são aqueles que realmente podem ser transferidos para o além do túmulo. Isto porque, nesse período, os desgastes orgânicos e emocionais dão sinais de cansaço do corpo e da sua constituição, sem o conjunto
de ideias e de sentimentos enobrecidos que estimulam a alegria e proporcionam reações de prazer transcendental. Nesse momento em que nós estamos usando de todo o nosso potencial físico e mental voltado para os prazeres da carne, para as conquistas materiais, trabalhando ininterruptamente, focado muito no material, no ter, né? No conquistar, no sair para beber, para as baladas, para as grandes festas. E nosso corpo, com o passar do tempo, ele vai ressentindo. E aí nós caímos em si de que tudo isso não nos acrescentou absolutamente nada. E aí nós vamos acordar. E lá no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, no item 8, lei de amor, Lázaro diz: mais instruído e purificado tem sentimentos. É o momento de nós acordarmos e ver que, usando o instinto e as sensações, nós não dando a mínima para as coisas espirituais, para as coisas racionais da vida, a responsabilidade que nós temos, aí nós começamos a esse despertar, e aí nós vamos descobrir o nosso sentimento. Quando assim acontece, a falta de estrutura psicológica atira o indivíduo no abismo da depressão, porque se encontra árido no que diz respeito ao amor. E sem o amor, a vida não tem qualquer razão de existir. E mesmo quando permanece, as bênçãos da harmonia cederam lugar à ganância e ao isolamento doentio. Então nós vimos que o que move a nossa vida é o amor. E quando nós estamos nesse embalo das coisas materiais, dos gozos, das conquistas, como ela disse mais lá atrás, nós esquecemos a família, os amigos, tudo. Só voltado para as sensações, voltado para o fruir os gozos materiais. Quando nós caímos em si, percebemos então que não construímos nada de importante, porque faltou o amor, nós caímos nesta depressão. Nós ficamos tristes, vemos o tempo perdido. E no Evangelho tem uma resposta para isso. Ele disse assim: disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. É quando nós nos damos conta de que nós não construímos nada que me leve a ter paz interior, nada que trouxe aos meus uma coisa boa, nada do que ele possa levar eternamente como espírito. Então está muito mais próximo do ponto de partida. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando o germe latente da matéria. Nós devemos perceber que nós não somos apenas matéria, que aqui estando é para um curso de aperfeiçoamento espiritual, através dos meus atos morais, éticos, do amar ao próximo como a si mesmo, auxiliando o nosso próximo, amando aqueles que estão ao nosso lado. O mestre sabia que o único sentido da existência humana é o de adquirir a flama do amor e desenvolvê-la.
deixando-se abrasar pela sua labareda e ampliar os horizontes da solidariedade, expandindo os sentimentos em favor do próximo e de todas as manifestações da natureza que são obra do Pai Celeste, colocadas à disposição de todos para o seu enriquecimento emocional. Ele continua no Evangelho nos explicando: o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, levar-nos-á a gloriosa elevação. Então Jesus conhecia o nosso ser. Então, ele sabia que nesse princípio eram os instintos, que mais tarde seriam as sensações e que depois viria o sentimento. Por isso ele aguarda pacientemente que nós despertemos. Mas nós devemos fazer esse trabalho logo, para não sofrermos tanto. Porque dentro desta lei de causa e efeito, se eu não trabalhar para o meu crescimento espiritual através dos meus atos de amor, eu fico na retaguarda sofrendo, quando eu posso alcançar voos muito maiores. Quando se ama, todo o ser vibra de emoção e de esperança, produzindo substâncias que se convertem em vibrações psíquicas de bem-estar e de felicidade. Como diz, então, no capítulo 11, é então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Quando nós começarmos a entender e praticar a lei de amor, nós vamos viver como que transportados, leves, sereno, trabalhando com muito vigor em prol dos nossos irmãos. O amor é, portanto, de origem divina, mas também humana, pelos benefícios que opera nos relacionamentos, nas realizações de toda a natureza, nas atitudes perante as ocorrências venturosas ou perturbadoras. Por essa razão, ele se converteu em um poema de amor portador de paz. A paz flui do amor, assim como esse conduz à paz. Vivia-se no seu tempo a prerrogativa de devolver-se ao outro conforme dele se recebia, proliferando as manifestações da prática do mal em razão do mal, que predominava em toda a parte. Jesus estabeleceu que é mediante a retribuição do bem que se diluem as forças mentais que sustentam o mal na terra, e que todo amor que se dirige a outrem, mesmo que não aceito de início, transforma-se em recurso poderoso de contraposição ao ódio. Por isso, ninguém é invulnerável ao amor, pois que o amor procede de Deus, que é a sua fonte de nascimento. Lá no capítulo 11, agora no item 9, nós vamos ver: o amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possui no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Olha o que o Evangelho nos diz e olha o que Amélia Rodrigues nos diz. Ela diz que ninguém é invulnerável ao amor. E o Evangelho vai dizer que esta chama está aqui dentro de nós, desde que quando fomos criados. Para desenvolvermos esse amor, precisamos vencer o instinto, a sensação, atingirmos o sentimento, e esse sentimento purificado transforma-se em amor. O sentimento é quando eu vejo alguém com necessidade, eu me apiedo deste ser e vou auxiliá-lo. Assim como fazem os bons espíritos dentro dessa seara de Jesus, estando ao nosso lado, nunca desamparando-nos, nunca estando deixando-nos sozinhos. Por quê? Porque eles apiedaram-se de nós, da nossa inferioridade,
que gerou os nossos sofrimentos atuais, e eles estão aqui cobrindo-nos com o seu manto de luz para nos dar força e coragem de continuar a nossa caminhada, mas nós precisamos fazer a nossa parte, desenvolver esse sentimento de amor dentro de nós. A pessoa saudável é aquela que sustenta os sentimentos nobres em quaisquer conjunturas, e não somente quando tudo lhe transcorre bem e agradavelmente. É muito fácil manter-se nas situações favoráveis sem enfrentamentos, mas também sem novas experiências evolutivas que o progresso impõe. O amor é esse maravilhoso buril que retira as imperfeições do caráter, modelando anjos e santos, artistas e sábios. E no capítulo 11 do Evangelho, que nós estamos mesclando com o texto de Amélia Rodrigues, na Lei de Amor, no item 8, esse diz assim: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. É uma página linda do Evangelho trazida por Lázaro. E esta parte, quando ele diz que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais, é muito profundo e belo. Porque o que vem a ser esta fusão dos seres? É quando a minha personalidade, o meu eu, ele esquece completamente de si e doa-se ao próximo em um trabalho de auxílio àqueles que têm necessidade. Nós temos exemplos maravilhosos disso. Nós temos Francisco Cândido Xavier, nós temos o nosso codificador Allan Kardec, nós temos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e inúmeros anônimos, esquecendo de si para o auxílio do próximo. Não pediram nada para si, pediram para o outro. Quando nós fizermos esse trabalho, que é um trabalho de amor ao próximo, vão se extinguir todas as misérias sociais. E é esse o trabalho que nós temos que fazer. Primeiro, internamente, nos amando. E amar-se é pensar no próximo, auxiliar aquele que tem necessidade. Eu vejo as minhas necessidades e sinto as necessidades do meu irmão. Então eu não quero que ele passe por esta dor, por esses momentos. Ou se ele tem que passar, eu vou procurar estar ao seu lado, confortando, para que ele não se sinta nunca sozinho, para que ele tenha alguém ali do lado. Isto é amor. Este é o trabalho que nós precisamos realmente desenvolver. E continua então Amélia Rodrigues.
Sempre chamou a atenção dos amigos e dos adversários de Jesus o hábito que ele manteve de conviver com os infelizes, os excluídos da sua sociedade, aqueles que constituíam a ralé, deixados à margem como inúteis, pecadores ou condenados. Ao buscá-los, lecionou a mais excelente forma de expressar o amor, porquanto os dignificava, erguendo-os do abismo em que se encontravam por vontade própria, ou porque haviam sido ali atirados, demonstrando que a luz vence as trevas e a saúde supera a doença. Ele era o médico dos desvalidos e não somente dos bem-sucedidos, que também não desprezava, porque todos são carentes de afetividade. Com a mesma naturalidade com que socorreu Simão, o leproso, desdenhado e infeliz, recebeu Nicodemos, príncipe doutor do Sinédrio, destacado na sociedade, embora sedento de luz. Arriscou a própria vida, propondo novo comportamento aos apedrejadores da mulher adúltera, que era vítima de si mesma e do contexto social injusto no qual vivia, ajudando-a na renovação interior e tornando-a útil à sociedade. O que repetiu com a mulher equivocada de Magdala, que lhe buscou orientação e recuperou-se. Perseguido insensatamente pelos adversários gratuitos, compadecia-se da ignorância e estupidez, tendo paciência amorosa com eles, e mesmo quando foi constrangido à severidade, não se exasperou, nem lhes guardou qualquer tipo de ressentimento. O amor em Jesus é a presença de Deus no seu coração, que ele transferira para os seus discípulos, auxiliando-os na libertação das matrizes da personalidade enferma, de modo que pudessem operar com segurança a construção de novos comportamentos. Ninguém apaga certas recordações e condutas ancestrais arquivadas nos recursos da memória, mas as pode substituir por outras saudáveis que se irão incorporar nos conteúdos do ser, passando a proporcionar conduta desejável. Nós vimos aqui que Jesus nos deu todos os exemplos, não é? Ele esteve sempre com os pobres, os desvalidos. Como nós dissemos anteriormente, nós temos o momento em que nós precisamos estar com as pessoas. Nós não podemos deixá-las, elas estão necessitando. E às vezes a gente diz, mas aquela pessoa é tão chata, mas ela é quem necessita. Não é aquele que é bonzinho, esse já está com o caminho pronto. Ele pode caminhar, nós vamos ajudá-lo, incentivando, mas aquele que ainda é aquele ser que nós não gostamos muito, dizemos que ele é chato, né? Aquele ser que nos aborrece, esse necessita do nosso carinho, do nosso respeito, do nosso amor. E Jesus esteve com aqueles doentes, aqueles que eram malfeitores, procurando endireitar estes caminhos, auxiliando esses nossos irmãos. Então vejamos que o exemplo ele nos deu. E é esse exemplo de amor que nós temos que seguir. Ele realmente, como ela diz aqui, arriscou a vida dele quando ele protege, entre aspas, ele chama a atenção daqueles que queriam lapidar a mulher adúltera para os seus próprios erros. Ele chama a atenção para que nós voltemos-nos para dentro de nós, analisemos a nós mesmos e não o nosso próximo. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa errada, eu tenho que olhar e dizer, na posição dele, como eu agiria? Se hoje eu não vou agir da mesma forma, porque já adquiri um sentimento diferente, aí é a oportunidade que eu tenho de auxiliar. Nunca de criticar.
Nós saímos criticando os governos, criticando fulano, beltrano, mas precisamos perguntar, na posição dele, como seria a minha atuação? Seria diferente? Então, são coisas que nós precisamos realmente pensar. E ele amparou a todos. Todos, não desejou mal a ninguém, foi perseguido, foi violentamente espancado, foi morto, e o seu último pedido foi para que o Pai perdoássemos, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. O amor não tem limite, sai vitorioso em qualquer situação que seja colocada. Em razão do seu amor inefável, tornou-se escultor de almas, começando o mister com os discípulos arraigados às tradições, habituados ao revide e ao ressentimento, sensíveis às agressões e à vingança. Ensinando pelo exemplo, demonstrava sem palavras que feliz é aquele que ama e que serve, que se dedica e que olvida o mal, que se faz o menor diante dos pequeninos, de tal forma que revela toda a grandeza de que é portador. Foi desta maneira que, na última ceia, tomando de uma toalha e de uma bacia com água, ajoelhou-se e pôs-se a lavar os pés dos discípulos aturdidos, que tentaram recusar-se a esta máxima doação. E quando Pedro lhe disse, nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Isso está em João, no capítulo 13, versículo 8. E Simão Pedro, então, responde, Senhor, não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Está em João, no capítulo 13, versículo 9. Pedro é maravilhoso, sempre. Mais tarde, quando Judas o beijou, consumando a traição, ele que o conhecia muito bem, que sabia das suas carências afetivas e das suas frustrações, retribui o crime chamando-o de amigo. Como está em Mateus, no capítulo 26, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que viestes? Então, nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. Quem na história da humanidade que se lhe possa equiparar? Somente pelo amor o homem será salvo. Ele o assevera aos companheiros surpresos. O amor é o pano de fundo que se pode encontrar nas bem-aventuranças, alterando para sempre o comportamento moral e social da vida humana. Esta é a página de Amélia Rodrigues, mesclado com o Evangelho segundo o Espiritismo na lei do amor. Todos nós necessitamos de amor, porque o amor é o combustível que vai nos levar a Deus, nosso Pai. Jesus veio e viveu intensamente o amor durante os seus 33 anos que permaneceu aqui no nosso planeta Terra. Ele é o governador do planeta Terra. Ele construiu o planeta com amor, sobre as vistas de Deus, nosso Pai, junto com uma pleiade de espíritos superiores. Ele veio à Terra por amor, para nos ensinar este caminho. Ele tem trazido para todos nós, em todos os tempos, a sua lição, através de inumeráveis mensageiros, alguns conhecidos por nós, mas tem muitos mensageiros de Jesus que são anônimos. O Espiritismo nos traz a segunda palavra do dicionário divino, que é a reencarnação. Aí a reencarnação é o maior ato de amor que Deus, nosso Pai, mostra a todos nós. Porque, dando-nos a oportunidade de voltar à vida aqui no nosso planeta ou em outro, fazendo-nos progredir.
Não importa o erro que nós tenhamos cometido. Ele nos perdoa, nos busca para que nós possamos recomeçar a nossa caminhada até nós atingirmos o pico, até nós nos tornarmos espíritos puros. E todos nós, todos sem exceção, nos tornaremos. Vai demorar, mas esta demora depende de mim, depende da minha aceitação, depende do meu caminhar na estrada que o Cristo pavimentou para cada um de nós. Então, queridos companheiros, que o Mestre Jesus possa nos envolver e que nós possamos, a partir de agora, prestarmos atenção no amar ao próximo como a nós mesmos, no fazer ao próximo como a nós mesmos e desenvolver essa semente que está dentro de nós, que é o amor. Fiquem na paz de Deus.